Dinheiro é algo que pode ser discutido a qualquer momento, afinal, faz parte das nossas vidas, para quase tudo a gente precisa de dinheiro, porém não é bem assim que acontece. No dia a dia as pessoas não falam sobre isso, nós não fomos educados a conversar sobre dinheiro, e como eu disse, é algo que pode e deve ser discutido a qualquer momento da vida, do ano. Porém, nós estamos em janeiro de 2025 e o começo de ano e aquele sentimento de renovação e vontade de fazer as coisas mudarem sempre trazem um sentimento a mais ali, uma pitadinha de algo diferente. E por isso eu trouxe justamente esse tema, dinheiro, pra gente conversar nesse vídeo de hoje. No ano de 2024 eu li alguns livros que foram muito interessantes sobre esse assunto e a minha ideia é trazer o conteúdo desses livros aqui no canal. Porém, para começar essa série, onde eu vou trazer alguns conteúdos de livros sobre dinheiro, eu quero voltar um pouquinho no tempo, e 10 anos para ser mais específico, que foi em 2014, quando eu li o meu primeiro livro sobre dinheiro. Um livro que muito provavelmente você possa já ter visto a capa ou algum conteúdo sobre ele na internet, talvez você até tenha lido, que é Os Segredos da Mente Milionária. Eu vou colocar na tela aqui em algum lugar a capa do livro para você conhecer. E é um livro do autor T. Harv Eker, e muita coisa interessante surgiu a partir dessa leitura. Então, a ideia nesse conteúdo aqui, nesse vídeo, é trazer alguns dos principais pontos que me chamaram a atenção, e se isso ressoar com você, a minha recomendação é que você leia o livro, porque nenhum conteúdo na internet, por mais que você consuma conteúdos de diferentes fontes, nada vai superar a experiência de ler e a forma como a gente vai internalizando os conhecimentos à medida que a gente lê, tá? Então, na sequência aqui, eu vou trazer alguns desses pontos e eu espero que você aproveite. Um aviso antes de ir para os 5 tópicos aqui que eu separei sobre o livro para trazer para vocês. Escuta de coração aberto, tá? Alguns tópicos eventualmente podem soar simples demais, e essa ideia que a gente tem de que isso aqui é muito simples, pode colocar a gente numa posição de interpretar errado e de subestimar o poder que aquela simples ação tem de promover uma mudança nas nossas vidas, tá? E o outro ponto é que eventualmente algo ali pode te gerar um desconforto, e esse desconforto pode nos colocar numa posição de afastar a informação, porque aquilo incomodou a gente, aquilo cutucou ali a ferida, e aí a gente tenta negar a informação para tentar se proteger, e isso só atrasa a gente, tá? Então abre o coração e pensa sobre todos esses conteúdos aqui que eu vou trazer, porque é justamente a reflexão constante, né, e o autodesenvolvimento é que vai trazer benefícios para nossa vida. Bom, então vamos lá para o primeiro ponto. Eu tô com uma colinha aqui, então talvez eu olhe numa outra direção, tá? O ensinamento número 1 aqui, ele diz que o seu modelo mental sobre dinheiro é moldado na infância. E o que ele quer dizer aqui? Cada pessoa cresceu em um contexto diferente e com pessoas diferentes ao seu redor, e isso influencia muito mais do que a gente imagina. Então, um jargão que muitos brasileiros já escutaram, né, na infância foi alguma coisa do tipo: você está pensando que dinheiro dá em árvore? Né? Geralmente, quando a gente queria algum brinquedo, queria algo ali dos nossos pais, né, ou das pessoas que eram responsáveis por nós. Eu já escutei isso, e eu conheço muitas pessoas que já escutaram também. E por mais bobo que isso pareça, uma criança que ela cresce escutando isso desde a infância dela, inconscientemente ela vai reforçando uma ideia de que o dinheiro não é algo simples ou fácil de se conseguir. Outros modelos que o autor traz no livro ali é, por exemplo, se um pai ou uma mãe na família tinham problemas com dinheiro. Então ele traz relatos de várias pessoas que, por exemplo, tinham um pai que era empreendedor e ele ganhava muito dinheiro, mas ele tinha problema com jogos, problema com álcool, ou N outros problemas que direcionavam ele para um caminho de má gestão financeira. Então esse pai, ele ganhava muito dinheiro, só que ele também se colocava numa posição de perder muito rápido esse dinheiro. Então essas famílias dessas pessoas viviam sempre em crise. E aí a criança que cresceu nesse ambiente e ela chegou ali na vida adulta, ela inconscientemente replicava esses modelos. Então ele descreve muitos casos ali no livro de pessoas que eram muito bem sucedidas, mas elas sempre davam um jeito de arrumar ali um investimento que parecia muito bom, mas que fazia ela perder tudo, ou ela se sabotava de algum modo no final das contas, tá? Então o convite aqui é para que você analise
qual foi a sua história de infância, quais são as crenças que você tem hoje sobre dinheiro e qual era o comportamento dos seus pais, das pessoas que eram figuras de influência ali para você acerca do dinheiro e eventualmente identifique como isso pode estar influenciando na sua vida financeira atual. O segundo ensinamento aqui, ele acaba sendo um complemento do primeiro ensinamento, e ele fala sobre a diferença da mentalidade de abundância que as pessoas ricas têm e a mentalidade de escassez que ele fala no livro ali que as pessoas pobres têm. E aqui eu vou fazer mais um parênteses, né, para você abrir o coração e assim, no livro o próprio autor ele diz que ele menciona muitas vezes o termo, né, as pessoas pobres, mas nem sempre ele tá falando somente do aspecto financeiro da vida de uma pessoa, e sim das escolhas e da forma de enxergar o mundo que eventualmente as pessoas têm. Então, uma pessoa que tem poucas condições financeiras hoje, ela pode, né, ser uma pessoa de mentalidade rica, de mentalidade abundante, porque é essa mentalidade que vai levar ela, né, para uma vida mais confortável financeiramente falando e em outros aspectos também. Então, nesse ponto da diferença entre essas mentalidades, o que ele diz? Que as pessoas com mentalidade de escassez, né, as pessoas que são pobres, elas enxergam sempre limitações em todos os ambientes, enquanto que as pessoas ricas, por mais que elas estejam em uma situação totalmente desfavorável, elas enxergam ali que elas conseguem entender que aquilo é um momento da vida delas, e né, aquilo é um retrato, e não que é a realidade para toda a sua vida. Portanto, se ela está em um momento ruim, ela procura possibilidades de melhoria. Ela enxerga que existe um jeito, ainda que ela não saiba naquele momento, mas que sempre existem alternativas ali para ela sair daquela condição e encontrar um meio que traga uma vida melhor e mais abundante para ela. O terceiro ensinamento, ele chega muito como um complemento também do ensinamento 2, e isso é natural, já que a gente está falando dos conteúdos de um único livro. Aqui o autor diz, né, para nós leitores, e também retrata as pessoas ricas como pessoas que assumem a total responsabilidade pelos seus resultados financeiros. Então aqui ele traz uma visão de que uma pessoa rica, ela entende que ela é a responsável de melhorar a qualidade de vida dela, né, a qualidade da vida financeira dela. Então ela eventualmente não vai esperar ali que uma jogada de sorte aconteça na vida, ela não vai esperar um benefício do governo ou alguma ação externa, né, que chegue para mudar a realidade dela. Eventualmente ela pode se beneficiar disso. Porém, a pessoa rica, ela toma ações, ela está sempre se colocando em movimento para conquistar as melhorias que ela deseja para a própria vida, e aí, por estar em movimento, eventualmente essas coisas boas podem passar pelo caminho dela, mas aí a vida dela não melhorou porque essas coisas boas passaram, e sim porque ela se colocou em movimento primeiro, né? Ela tomou uma ação e assumiu a responsabilidade. Então, acho que é muito válido o questionamento aqui, que é o seguinte: você está esperando que a vida aconteça para você, ou você está correndo atrás, né? Você está buscando fazer coisas diferentes para aí sim conseguir colher resultados diferentes. Eu penso que pode ficar por aqui esse ensinamento número 3, e aí você faça o seu trabalho de reflexão aí desse lado. O ensinamento número 4, ele é algo que eu já senti isso muito na pele, e é de fato algo muito poderoso, e é simples, mas é muito poderoso. O autor, ele fala aqui sobre o poder da gente administrar o dinheiro que a gente tem. E nesse sentido, não importa se você tem muito ou se você tem pouco, mas o que acontece é que parece uma mágica, é que quando a gente começa a administrar melhor o nosso dinheiro, de algum modo, essa consciência que a gente toma sobre os gastos que a gente tem ao longo do mês, ao longo do ano, ao longo da vida, a gente toma consciência sobre isso e a gente começa a valorizar mais o nosso tempo e o nosso dinheiro. E por valorizar mais, a gente começa a eliminar alguns gastos que nós descobrimos que são desnecessários. E nesse movimento, mais dinheiro acaba sobrando, ainda que pouco, e vai se criando um hábito de fazer essa gestão. E a parte que eu disse que soa como mágica é porque pouco a pouco o nosso dinheiro ele vai aumentando, o dinheiro que a gente ganha ali no mês, e de algum jeito, que eu não sei explicar pra você, algumas condições na vida começam a melhorar junto e a gente começa a ganhar mais dinheiro de fato, né? De N formas possíveis. Então é muito especial dedicar tempo e cuidado para isso, porque não demora muito pra gente começar a colher os resultados. Eu não tô falando que essa melhoria de dinheiro que vai surgindo, que ela vai fazer a gente enriquecer da noite pro dia.
Mas minha vida já melhorou muito em vários momentos distintos, sempre que eu dediquei tempo e constância para ter esses cuidados com o dinheiro. E existem muitas formas de você cuidar da sua gestão financeira. Uma que eu acho que é muito prático é ter uma planilha e listar todos os seus gastos mensais, as suas despesas ali que você sabe que você tem todo mês e eventualmente as despesas que vão surgindo, e olhar ali ao longo do mês. Você sabe, por exemplo, quanto você recebe, então você ganha X e você vê quanto que você está gastando Y e quanto que sobrou ali no final do mês, né? Eu não vou entrar aqui no mérito de quanto deveria sobrar, mas enfim, segue por esse caminho para começar e pesquisa por conta também, ou coloca aqui nos comentários do vídeo se você quiser que eu traga mais sobre isso no detalhe, que eu vou fazer isso, tá? Então, esse é um caminho. Existe um outro caminho, o autor ele chama ali de 6 potes, ele fala para você imaginar 6 potinhos ali para você organizar a sua gestão financeira. E aí cada um desses potes representa um tema em específico. Então eu vou ler aqui quais são. Ele fala que a gente tem o potinho das necessidades, o pote da educação, o pote dos investimentos, o pote da diversão, o pote das doações e o pote da poupança para sonhos. Então, de acordo com a sua realidade, imagina quanto em cada mês você poderia dedicar ali para cada um desses potinhos. E independente de você estar direcionando um dinheiro que você acha que é pouco, é melhor a gente começar, né? Porque, como eu disse antes, quando a gente começa, as coisas começam a melhorar junto. Parece que a vida acompanha esse movimento de cuidado, de melhoria. E, enfim, esse é o ensinamento 4. Mais uma vez eu vou reforçar aqui, ele é simples, mas ele é muito poderoso e coloque em prática aí que você vai descobrir isso por conta própria. E o ensinamento número 5, ele fala sobre a importância de nós agirmos mesmo quando existe o medo. Se nós pensarmos em pessoas, sejam pessoas muito ricas ou pessoas que a gente pode ter como normais, pessoas que não têm ali uma fortuna gigantesca, mas que têm uma boa condição de vida, a gente pode encontrar que sempre houve a necessidade de algum movimento de coragem acontecer na vida da pessoa. Seja ela investir em um negócio, seja ela sair de um emprego que estava fazendo mal para ela e que a única garantia que ela tinha ali é que ela ficaria doente, né, que ela seria infeliz, e aí ela precisa tomar coragem, eventualmente, para ir para um emprego melhor, mas que ela não tinha nenhuma garantia de que ia dar certo, então ela precisou sair ali daquela zona de conforto para poder chegar em um lugar melhor e maior. Então, para enfrentar o medo, é necessário coragem, e esse ensinamento, ele traz essa reflexão de que isso é necessário para as nossas vidas melhorarem. E eu dei alguns exemplos aqui, mas eu imagino que você possa imaginar outros contextos onde o medo, por mais que ele não seja algo ali, meu Deus, tá colocando minha vida em risco, não, mas muitas vezes a gente tem um sentimento como se fosse isso, né? Eu dei o exemplo do emprego, às vezes a gente não tá feliz em um lugar e existe esse sentimento como se a nossa vida fosse acabar caso a gente saísse de um emprego e fosse para outro lugar e desse errado, ou como se a gente fosse investir em algum negócio, e aqui eu tô falando de um investimento consciente, seguro, com um valor que você pode usufruir para fazer aquele investimento, e mesmo sendo algo que está dentro do seu controle, você fica com aquele sentimento que te trava, com medo de perder, né? E se eu fizer e der errado? E enfim, no final das contas você não realiza, né, algo que eventualmente poderia trazer muita transformação para sua vida, tá? Eu tô me estendendo demais já nesse ponto, mas eu acredito que eu consegui passar a mensagem desse ensinamento número 5, eu espero que tenha feito sentido para você, e esse é o ensinamento número 5, é isso aí. Para esse vídeo, era isso que eu tinha para te dizer. Eu não sei com quanto tempo ele vai ficar depois que eu editar, mas eu acredito que não vai ficar um vídeo muito grande. Eu reforço o que eu acho que eu falei ali no começo, que é o seguinte: se você gostou, se essas informações fizeram sentido para você, leia o livro, tá? É um livro baratinho, tá? Sei lá, uns 21, 22 reais. Você consegue comprar ele tanto na versão física quanto na versão Kindle, e tem muito mais conteúdo para além do que eu trouxe aqui. Eu pretendo trazer outros vídeos no futuro ainda sobre esse livro e também sobre os outros livros que eu comentei que eu quero trazer para vocês. E
É isso, eu espero que esse conteúdo tenha gerado valor para você. Se você conhece alguém que poderia se beneficiar desse assunto sobre dinheiro, compartilha esse vídeo com essa pessoa e se inscreva se você gostou, né, do conteúdo. Isso me ajuda bastante. Deixa sua curtida aqui, isso também é bastante importante. E se você quiser, comenta com alguma ideia aí que brotou na sua cabeça enquanto você escutava esse vídeo, ou com algum pedido de conteúdos futuros. E é isso, a gente se vê em breve e obrigado por assistir. Tchau, tchau.